Bom, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos ao nosso aulão de final de ano, tá? Que tem como objetivo, na verdade, conversar com vocês a respeito de como foi o ano, trocar informações, né? Com experiências minhas ao longo do ano, terapêuticas, e de vocês também, tá? Eu vou pedir para vocês passarem aí para a gente, para os colegas, como é que foi o ano de vocês, o que vocês fizeram que foi super legal, entendeu? Quais foram as experiências bacanas que vocês tiveram, tá? E eu acho que, assim, não só vocês aprendem comigo, como eu também aprendo muito com vocês. E como eu não tinha como dar presente para todos os meus alunos, porque todos merecem, porque vocês são maravilhosos, né? Eu juntei algumas coisas que a gente poderia estar sorteando, tá? Então, dessa forma, eu consigo dar um presente para vocês, né? Infelizmente, eu não consigo dar para todo mundo. E a gente se encontra aqui no final do ano para desejar um feliz ano novo também, né? Esse que foi meu principal objetivo aqui com vocês. Deixa eu dar um mute aqui. Com o microfone aberto, tá? Eu estou falando bem baixinho, vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, porque minha garganta está meio detonada. Como vocês sabem, né, faz um tempo que eu não tiro férias e eu tenho 3 filhos, né? Então, vocês imaginam, 3 filhos com o pai de férias há muito tempo, né? Em São Paulo. Então, vocês imaginem, né? Minha voz foi para o espaço, gente, não dá não. Tempo louco de São Paulo, né? Faz frio, faz sol, faz frio, faz sol. Você sai, você está na sombra, está frio. Você sai da sombra, faz calor. Impossível. Ainda tem que gritar com o filho, fulano, não entra aí, ciclano, larga a tua irmã. Golpe de jiu-jitsu, não! Aí é complicado. Então a garganta do professor vai para o espaço, entendeu? Eu estava falando para minha esposa que as minhas férias vão começar dia 17 de janeiro, quando eu voltar a trabalhar. Que agora que é o trabalho de verdade, que é o trabalho pesado. Tá? Eu estou um pouquinho atrasado, meus queridos, com o nosso podcast, porque o elemento fogo vai ficar bem grande. Provavelmente vai ser em 2 partes, tá? Eu vou estar lançando aí essa semana ainda, porque eu estava completamente sem voz. Hoje que eu estou conseguindo falar, graças a Deus, tá? Mas eu vou estar lançando aí para vocês todos. E um pouquinho mais para frente aí a gente vai começar a fazer os sorteios, ok? Tem alguns aqui que não são alunos, a maior parte já são alunos meus. E, gente, eu não sei como foi o ano de vocês em relação a paciente. Lá na clínica, eu vivo muito de temporada, né? Tem temporada que aparece muito ombro, tem temporada que aparece muito AVC, tem temporada que aparece muito punho. E esse período do ano agora, esse ano, aliás, quase que inteiro, nós tivemos muitos, mas muitos, muitos casos de alterações emocionais. E assim, fazia muito tempo que eu não atendia tanto adolescente, tá? Eu não sei como é que foi aí a trajetória no ano de vocês, mas eu atendi muito paciente com depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado. Foi muito comum lá na clínica, muito comum, tá? E até os adolescentes também, um pouco, mas os não adolescentes que apareceram na clínica, a maior parte, gente, a maior parte eram por alterações ou dores causadas por distúrbios emocionais, né? Nós sabemos que na medicina chinesa existem 21 formas de adoecimento, como eu já comentei com vocês em outras aulas. Das 21 formas de adoecimento, 7 são por fatores emocionais. Nós temos 3 fatores principais etiológicos de adoecimento. Nós temos doenças externas, internas e mistas. São os fatores etiológicos, né? Os fatores etiológicos externos, nós sabemos que são os Liu Xie, são os 6 perversos,
né? E são os fatores pandêmicos, epidêmicos. Nós temos os fatores mistos, né? Que não são nem internos nem externos. Por exemplo, o cigarro, ele causa mal e está vindo de fora. Ele não é um clima da natureza. Em compensação, algo fez com que você fumasse. O que te levou ao cigarro? Então, assim, o fato de você estar consumindo um cigarro, usando o cigarro, é porque algo te levou àquilo. Esse algo pode ser emocional ou pode ter sido um hábito que você gerou, tá? Então, por isso que são fatores etiológicos mistos. Por exemplo, bebida alcoólica. O que faz a pessoa todo sábado ter a necessidade de ingerir bebida alcoólica? São fatores mistos, porque tem etiologia interna e etiologia externa. Vem de fora, mas não é da natureza. Vem de dentro, mas não é o suficiente para causar doença. Tá? E os fatores internos, de etiologia interna, nós sabemos que são os fatores relacionados às emoções. Então, nós temos aí a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, o pesar, o ressentimento, o pânico, as 7 emoções que nós estamos habituados a estudar, né? Cada uma afetando um espírito diferente, um órgão diferente. E o interessante é que esses atendimentos que eu comentei com vocês, que eu tenho feito principalmente de adolescentes, a maior parte deles, tá? A maior parte deles era por medo. Gente, eu nunca tinha atendido tanto adolescente com obstrução, porque não existe só deficiência, existe também obstrução do tio do rim. Vocês conhecem essa patologia? Boa noite, Luciene. Conhece a obstrução do tio do rim? Eu não conheço. Não? Então, nós estamos habituados, né? Como é que você, às vezes, vocês sabem que o rim é a origem de todo yin, de todo yang, né? Aí, por exemplo, você vai fazer o tratamento só com acupuntura no paciente. O rim é o órgão mais difícil da gente tonificar, de trazer ao equilíbrio. Como é que a gente, em algumas sessões de acupuntura, faz com que o pulso do rim fique normal? E a pessoa se sinta normal. A acupuntura, gente, como eu já falei várias vezes com vocês, é um sistema de barragem. Ela não dá yin, não dá yang, não dá essência, não dá qi, não dá shui. Ela induz a produção, ela facilita a produção. Ela pode tirar da onde tem excesso e jogar para onde tem deficiência. Mas ela sozinha gerar, ela não gera. Tá? Então, a obstrução do tio do rim, muitas vezes, se dá como um reflexo de proteção do teu organismo frente a alguma agressão física externa. Tá? Ou então, um reflexo de proteção energético para a pessoa não gastar energia, para ela poder guardar caso ela tenha necessidade de utilizar em algum momento. Então, muitas vezes, quando o rim ele manifesta medo ou manifesta pânico, na verdade, ele segura essa energia, tá? Ele não depleta, ele segura essa energia para poder proteger o organismo. É um reflexo de proteção. É como muitas vezes a pessoa perde o nível de consciência para poder favorecer a circulação dos órgãos mais importantes para a manutenção da vida. Entenderam? Então, a obstrução do tio do rim, né, ela não é muito discutida, mas ela é muito falada nos clássicos, e é justamente referente a isso. É um reflexo de proteção do organismo para a manutenção da vida. Então, quando o adolescente ele tem medo de sair na rua porque pode morrer, ou alguém pode morrer porque ele pode pegar alguma coisa e levar para casa, tá? O organismo dele começa a criar meios e artifícios para se resguardar. E um desses meios, desses artifícios para se resguardar, é diminuir a excreção de essência
e a movimentação da essência através do yuan qi. Fazendo isso, o rim ele vai guardar energia, tá? Porém, ele não vai conseguir manter a produção de forma adequada. Então, o indivíduo vai começar a apresentar alterações referentes à deficiência, à depleção de essência, mesmo sendo um indivíduo novo, né? Porque acontece? A essência no indivíduo novo, ela não vai ficar ausente. Ela simplesmente vai ficar guardada para ser liberada quando houver necessidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou entendendo e eu estou tentando diferenciar isso de uma deficiência de Jing no indivíduo novo. Pois é, Rodrigo, muitas vezes não existe deficiência de Jing no indivíduo novo. A deficiência de Jing no indivíduo novo, ela se dá quando ele já nasce com essa deficiência, quando ele já tem uma diminuição da essência devido a fatores da gestação dele ou da geração dele ou constitucional, quando ele absorve do pai e da mãe essa deficiência. Porque a maior parte das vezes, como a essência ela define a quantidade, o tempo de vida que nós vamos ter, não tem como o indivíduo ficar sem essência, principalmente novo, né? Porque mesmo que você suplemente essa essência aí, depois de um tempo ele não vai ter mais essência para gastar. Tá pegando? Tá entendendo? Então, como é que teu organismo faz? Como é que o rim faz? Ele tem uma quantidade de essência para liberar por dia, tá? Vamos supor que você vá para a noitada. Vai lá para a balada, vai lá para a noitada, fica lá a noite inteira, no batidão. Tá? Aí no dia seguinte você vai trabalhar. Aí, no mesma noite que você foi trabalhar, você saiu com os amigos. E no dia seguinte foi trabalhar de novo. O que acontece? O teu organismo, para gerar mais energia, ele vai depletar mais essência. Só que o que ele vai fazer no dia seguinte? Ele vai falar assim, meu irmão, olha só, já gastou muita essência, eu vou segurar durante um tempo. Então, ele vai segurar a essência que ele tem para poder voltar a liberar essa essência daqui a alguns dias, quando vai ser mais ou menos o período que ele gastaria a essência que ele gastou em excesso. Então, nesse período, você apresenta sinais de deficiência de essência, porque você não repõe essência. Se você não repõe essência, tá? Você tem que guardar o que você tem para você viver a quantidade de anos que você tem que viver. Porque das duas, uma, ou você morreria mais cedo, tá? E do jeito que a gente gasta essência aqui, meus queridos, nós, tá? Com eletrônicos, com excesso de trabalho, com estresse, com raiva, com depressão, com medo, com insônia, enfim, todos nós morreríamos com 40, 50 anos. Ninguém chegaria aos 60. Tá? Se a gente chega, é porque o nosso rim tem esse sistema de armazenamento. Ele armazena a essência. E armazenar não significa somente guardar, significa também administrar a liberação para continuar armazenando. Então, no momento em que a gente entra com o tônico da essência, na verdade, você não vai encher a tua essência, você vai suplementar. Quando a gente fala suplementar, significa que você está substituindo a essência durante determinado tempo. Que tempo é esse? É o tempo necessário para o teu rim achar que já é conveniente voltar a liberar a essência de forma adequada. Entenderam? Porque senão, imagina, se a essência dita a quantidade de vida que nós temos, era só ficar tomando tônico de essência e viver para sempre. Né? 200 anos, 300 anos. Não faz sentido você tomar, não, esse aqui é um tônico de essência, eu vou encher minha essência. E não morre nunca mais na vida. Pode ir em tudo quanto é balada. Entendeu? Então, acontece. Como a essência ela define a quantidade de vida que nós vamos ter, tá? Como a essência ela define a geração adequada. Lembre-se que a essência é uma catalisadora de reações. Ela catalisa a produção de sangue,
ela catalisa a produção de Ti, ela catalisa os movimentos do nosso organismo. Não significa que a gente precise necessariamente dela para sobreviver, tá? Tanto que quando você entra em deficiência de essência, você continua sobrevivendo. Pode sobreviver mal, mas sobrevive, tá? Então, quando você entra em deficiência de essência, você deve repor essa essência. E nos adolescentes, nesse período, gente, o que eu reparei é que o organismo deles entrava nesse sistema de defesa para armazenar a essência caso houvesse necessidade, como se fosse uma reação subconsciente frente à agressão psicológica que a gente estava vivendo nesse período. Porque a agressão que a gente está vivendo não é só física, né? A gente tem a mídia massacrando, os colegas massacrando, as pessoas que estão estressadas, preocupadas, nervosas, ou até que perderam parentes, também ficam em cima. Então, gera um terror psicológico muito grande. Não que não exista a pandemia, existe, tá? Existe e é grave, tá aí. Tá aí com outra variante aí, pegando todo mundo, tá? Mas temos que viver, temos que seguir nosso caminho, temos que fazer tudo o que temos que fazer, temos que trabalhar, temos que namorar, temos que casar, temos que ter filhos. Por favor, dividam esse fardo comigo, porque eu já tenho 3, não tem como eu ter mais, tá? Por favor. Então, assim, temos que viver a nossa vida, tá? Então, o organismo desses adolescentes, acredito eu, que entraram nesse sistema de armazenamento de essência e, consequentemente, apresentam deficiência de essência, gerando sinais e sintomas de deficiência também dos rins, principalmente de yin dos rins, tá? Eu sei pela estatística lá da loja, da Fitos Etc., inclusive a melhor loja de fitoterápicos e fórmulas magistrais do Brasil, nós temos a estatística de vendas de Li Wei, sabe? De Jingui, Shen Chuan. E assim, gente, a quantidade de Li Wei que vende é absurda. E suas variantes, né? Tem Minmu de Huangguan, tem Tiju de Huangguan, Sibai de Huangguan. Então, assim, o Li Wei e suas variantes, a quantidade de venda foi absurda, tá? Em relação às outras fórmulas magistrais. Acredito eu que seja por causa dessas alterações de rim, né? E, consequentemente, alterações em outros órgãos, visto que o rim é a origem de todo o yin, todo o yang do corpo. Melhorou agora, Rodrigo? Show. Galera, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém discorda de mim ou concorda? Ou não, ou nada? Eu queria que você esclarecesse um pouquinho mais sobre essa obstrução do rim. Porque o DIN é muito claro para a gente entender o que é. Essa obstrução, realmente, eu não consigo entender, não. Então, obstrução é quando um órgão, ele não faz parte de sua função, tá? Ou não faz a sua função. Vamos supor que você... Vou te dar alguns exemplos aí. Vamos supor que você está uma patologia qualquer e esteja desaturando, tá? Qual é a função primária do pulmão? É a oxigenação. Se você está desaturando, o teu pulmão está obstruído por algum motivo, tá? Ou por secreção, ou espessamento da barreira, tá? Alvéolo capilar. Vamos supor que você tem alguma doença, eu estou falando fisiológico mesmo, tá? Não energético. Mas vamos supor que você tem uma doença renal e você simplesmente não está urinando, vai ter que fazer diálise. Você tem uma obstrução daquela função, né? Por um motivo qualquer. Vamos supor que uma das funções do intestino grosso é reabsorção dos alimentos que chegam nele, né? A absorção de muitas vitaminas e segurar as fezes. Vamos supor que você tem uma desbiose intestinal
e tudo que chega no teu intestino grosso sai direto. Então, você tem uma obstrução daquela função. O intestino ainda tem o contrário, né? O intestino ele pode simplesmente gerar fecalomas, causar uma doença por secura, inclusive tem doenças energéticas que causam isso, uma doença por secura no intestino, e você não consiga gerar movimento, bolo fecal. E você fica com aquilo tudo obstruído, realmente preso. Então, a obstrução é sempre quando qualquer órgão ou qualquer víscera, ela não gera seu movimento adequado, tá? Ela para a sua função. Quando existe uma inversão da função, é diferente. A inversão da função é quando o Ti vai em contrafluxo. Mas quando o órgão para, ele fica obstruído, que também pode ser chamado de estagnação. Só que estagnação de um órgão como o rim, que normalmente sofre por deficiência, é muito difícil, porque estagnação é uma síndrome mista. A estagnação é quando existe algo parado, bloqueado no meio, tá? E de um lado não tem nada e do outro lado tem muito. Quando de um lado não tem nada e do outro lado tem muito, é uma estagnação, que é o que acontece normalmente com o fígado, né? Uma obstrução de rim é quando o rim simplesmente chega e fala assim, ó, parei, não vou mais liberar a essência. Entendeu? E não é porque ele gastou demais, é porque ele está se resguardando. Isso é muito comum, por exemplo, vocês estão habituados a ver, mas não estão habituados a... Como é que eu vou te explicar? Eu não sei se é o termo correto, mas vocês estão habituados a tratar e não estão habituados a enxergar. Por exemplo, uma deficiência muito prolongada, muito antiga do baço. A pessoa que é estressada há muito tempo, ela se preocupa há muito tempo com as finanças, com a família, com o dinheiro, enfim. Ela está muito preocupada há muito tempo. E ela, por estar muito preocupada há muito tempo, ela depleta o Ti do baço. Só que tem uma hora que o Ti do baço ele não consegue mais sustentar seu yang. Aí o que acontece? O rim entra na jogada. O que o rim faz? Ele, na origem de todo yin, todo yang, ele começa a doar seu yang para o baço. Tem uma hora que o rim ele também entra em deficiência, porque ele está doando o yang dele. Tá? O rim é a grande mãe, é a água. Então, ele doa para todo mundo, tanto yin quanto yang. Quando ele não tem mais yang para doar para o baço, o que ele faz? Chega, parou. Ele para de doar seu yang, mesmo sendo a origem de todo yin, todo yang. Porque como ele é a origem de todo yin, todo yang, assim como ele é a origem de todo yin, todo yang, ele é a origem da vida. Se ele der tudo o que ele tem, a pessoa não vai ter o básico para poder sobreviver. Então, ele simplesmente ele obstrui, ele para, ele bloqueia. E quando ele bloqueia, você tem sinais de afundamento de yang do baço. O sinal de afundamento de yang do baço, por exemplo, é prolapso de órgãos, tá? Diarreia crônica, hemorroida, prolapso retal, aneurismas, qualquer síndromes de sangramento são muito comuns nos afundamentos de Ti do baço, tá? Sangramentos uterinos, epistaxe, hemoptise, ok? Melhorou agora com o que eu estava falando? Melhorou, foi bom a explicação, foi boa. Obrigada. Com o que eu estou falando? Jane Suzy. Ah, beleza, Jane. Entendeu mesmo? Sem problema? Entendi sim. Obrigada. Nada. E assim, o meu ano foi basicamente tratando esse tipo de paciente, né? Que aí, dependendo do paciente, você tem que entrar, muitas vezes eu entro com fitoterápico, tá? Ou com uma fórmula magistral, e muitas vezes eu tenho que utilizar balance ou tung, dependendo do paciente, tá? Aí eu sempre avalio o que seria mais interessante, o que vale mais a pena. Às vezes eu uso o ponto dos 12 espíritos, que eu já ensinei para vocês.
Às vezes eu utilizo pontos simplesmente para regular a parte energética e a parte emocional se regula sozinha, né? E muitas vezes eu trabalho também com meditação, com Qigong, com mobilização de energia interna. O trabalho mental para esse tipo de paciente é muito importante, porque enquanto ele está deitado lá com as agulhas, ele fica pensando nas desgraças da vida. Então você tem que tirar esse pensamento da cabeça dele, senão você vai estar enfiando o dedo na goteira. E como é que você faz para desviar o pensamento? Você dá outro pensamento para ele. Tá? E muitas vezes você fala assim, pense em coisas boas. Ele vai pensar em coisas boas durante 30 segundos, daqui a pouco está voltando às mazelas da vida. Então você tem que dar atividade para esse paciente quando ele estiver deitadinho com as agulhas. Tá? E como é que a gente faz isso? Usando a correspondência com os 5 elementos. Você vê quais elementos você tem que trabalhar, você vê o que você precisa dar para esse paciente, tá? E utiliza elementos dentro de uma visualização que ele vá trabalhar aquilo, tá? Mas algo que dê trabalho a ele. Não pode ser um negócio simples. Se vocês mandarem ele visualizar um ponto azul, o ponto azul vai se perder em segundos. Agora, se você mandar ele se imaginar numa praia, andando na areia, sentindo a areia no pé, o sol irradiando calor no corpo dele, e ele tendo uma sensação de bem-estar, e escutando o barulho do mar, e tu bota fundo musical com barulho de onda, a pessoa vai viajar naquela meditação, naquela visualização que você inseriu nela, com os elementos dos 5 elementos, tá? Aí você insere, por exemplo, som, insere luz, insere sensação, insere cheiro, tá? Insere estação do ano, insere tudo isso dentro de uma visualização. Se você fizer isso, junto com os pontos referentes a esses elementos, junto com o fitoterápico referente ao elemento que você quer trabalhar, gente, a resposta é muito boa, é muito rápida, tá? Vale muito a pena, vale muito a pena. Testem depois e me falem. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu Ô, tô. Bruno, Alguém falou primeiro, pode ir. Diga, Jardel. eu ia perguntar exatamente sobre isso, essa questão dos estímulos. O que você acha da aromaterapia, usar aquele que solta fumaça, como que é o nome daquilo? Esqueci agora. Com a essência. Penso. O difusor? É o difusor, isso. Eu acho maravilhoso. Jardel, eu acho tudo maravilhoso, irmão. Tudo maravilhoso, entendeu? Se você botar um difusor, fizer um hexagrama referente àquele elemento, um trigrama, entendeu? Irmão, tá tudo ótimo. O importante é você adicionar elementos que favoreçam a cura do indivíduo, mas tudo com coerência, entendeu? Você não pode chegar assim, vou botar essa essência porque essa essência trabalha a mente. Você vai trabalhar a mente em qual aspecto? Então, quando a gente trabalha com medicina tradicional chinesa, você tem que ter claro na tua mente que se você for trabalhar uma aromaterapia, você tem que saber qual elemento que ela introduz, se ela é yin ou se ela é yang. Porque você tem aromas que são yin, que são yang e que são do mesmo elemento. Tá? Então, às vezes, você entra com um aroma yin numa deficiência de yang, você pode prejudicar o indivíduo. Entendeu? Então, quando a gente mescla aromaterapia com a medicina tradicional chinesa, tá? Quando vocês são formados em medicina tradicional chinesa, como quase todos aqui são, tá? Acupunturistas, nós precisamos saber qual o aspecto energético do que a gente está trabalhando. Tá? Você não pode, por exemplo, num excesso de yang, fazer uma mentalização que a pessoa está no sol no verão. Né? A pessoa vai começar a sentir calor, vai sentir mal-estar, vai dar sensação de mal-estar nela e ela vai querer levantar, vai dar sudorese. Então, temos que tomar cuidado com o nosso diagnóstico e com os elementos que a gente vai inserir, tanto na meditação
quanto na terapêutica como um todo. Entendeu? Foi, Jardel? Sim, tranquilo. Show. Diga, Rodrigo. O Jardel mandou mais de 50% da minha dúvida já. Aí, eu estava pensando sobre isso esses dias também, até coincidência você comentar. Eu ia perguntar da aromaterapia mesmo, então você colocar essa questão dos 5 elementos yin e yang é uma informação nova para mim, eu gostei, não tinha tido esse clique. Comprei uma lâmpada colorida para o meu consultório, para deixar uma luzinha dentro dos 5 elementos também, etc. Aí, tem bibliografia que fala que a gente trata o paciente pelos 5 sentidos, né? Então, assim, ele vai estar lá de olho fechado, agulhado, mas mesmo assim eu estou com minha luzinha acesa, eu estou com um aroma dentro dos 5 elementos também. Que mais que você usa, além do trigrama, do hexagrama, que é algo que eu não tenho muito conhecimento? Que eu pensei até em chá, eu pensei em biscoito, eu pensei em fruta, eu pensei naquele negócio que eu vivia na casa da minha avó, cada estação ela tinha uma decoração diferente, né? Mas para um consultório é difícil. Então, Rodrigo, eu na clínica, tá? No dia a dia, normalmente eu não uso trigrama e hexagrama, tá? Vou ser sincero. Eu citei aqui porque são ferramentas muito interessantes, muito bacanas, e já usei em alguns pacientes com resultados muito interessantes, muito diferentes, tá? Então, é uma ferramenta bem bacana para vocês estarem aí lançando mão. Mas no meu dia a dia na clínica, eu utilizo normalmente som, eu utilizo muito som e muito exercício de Qigong com mentalização, tá? Então, eu insiro na mentalização do paciente os elementos de cores, né? E insiro na meditação do paciente os elementos de ambiente que possam favorecer a terapêutica dele, para cada paciente, tá? Isso dá um trabalhinho mental grande, gente, porque, assim, num dia tranquilo lá na clínica, eu atendo 16 pacientes. Um dia assim, porra, hoje está vazio, 16 pacientes. Entendeu? O último dia do ano eu atendi 26 pacientes. Então, assim, no final do dia, você está no bagaço. Eu estava andando igual aqueles zumbis do The Walking Dead no final do dia. Porque o desgaste mental é absurdo. Mas eu procuro sempre fazer isso com meus pacientes, independente da quantidade do fluxo de paciente, tá? As cores eu insiro na própria mentalização dele, o que não desfaz o uso de cor externa. Eu acho bem legal, tá? O aroma também eu utilizo muito. Eu tenho uma gavetinha, um armário cheio de aromas, tá? Os principais que eu utilizo, e normalmente eu misturo com um óleo quando eu vá manipular algum paciente, vá fazer alguma massagem, né? Mas são normalmente os elementos que eu insiro aí na terapêutica. Tá, Rodrigão? Maravilha, ó, abriu a mente, gostei. Show. Show. Ó, dica para vocês que foi super interessante. O Rock estava no dia que eu estreiei a minha. Gente, a Alexa no consultório é fenomenal. Alexa no consultório é fenomenal. Eu só falo assim, Alexa, barulho de onda. Bem, ela bota o barulho de onda. O paciente fica lá deitado com barulho de onda. Aí entra outro paciente, eu falo assim, Alexa, som de mar, mas num dia ensolarado. Ela bota um som... Gente, como é que consegue isso? É sensacional. Sensacional. Som de espaço, som de estrela, tem tudo. Fenomenal. Ainda troca a cor da tua lâmpada, Rodrigo. Ainda troca. Você bota Alexa, luz verde, ela bota. Esse é o futuro nosso. É impressionante. Daqui a pouco, assim, Alexa, BP9. Ela vai inserir agulha no indivíduo. A gente vai chegar lá. Por enquanto. Gente, olha só. Entrou aqui na nossa aula um grandíssimo amigo meu, tá? Que ele tem tempo, muito tempo na acupuntura, tá? Ele não tem 200 anos, não, mas ele tem muito tempo na acupuntura e é muito, muito, assim, admiro muito ele pela luta, pela quantidade de estudo, quantidade de curso, quantidade de projetos que já
que já fez pelo Brasil. Muita coisa da acupuntura foi ele que fez no Brasil e ninguém ficou sabendo. E ele também não fala para ninguém porque ele não fala essas coisas, né? Que é o meu amigo Walter. Está aqui quietinho. Fala, Walter, boa noite. Agora sim, ele briga com as coisas tecnológicas. As coisas acontecem. Walter, conseguiu contato aí, meu amigo? Enquanto o Walter acerta o áudio dele aqui, gente, eu queria saber o seguinte de vocês. Tenho certeza que vocês tiveram resultados maravilhosos esse ano, tá? Gostaria de saber se alguém gostaria de compartilhar algum resultado que teve, alguma técnica que fez. Alguém gostaria? Bruno, posso Oi, falar? com certeza. Conceição, Oi, Conceição, tudo bom, hum, menina? tudo. Feliz Natal para todo mundo, feliz Ano Novo. Bom, Feliz Natal, feliz Ano é, Novo. Obrigado. eu estou apaixonada com Tung, né? Já falei várias vezes, porque é imediato. Teve até um vídeo que eu botei para você ver do meu primo. Ele entrou travado no consultório. Eu botei Tung nele, ele melhorou na hora, na hora. E depois disso tiveram vários outros pacientes lá no consultório que eu trabalhei com Tung, dor, trabalhei outras coisas com Tung. E essa semana eu venho trabalhando Tung na diabetes. E essa menina, ela tomou remédio, claro, ela tomou remédio, ela fez dieta, ela fez uma série de coisas, mas todos os exames dela deram baixo. Todo o exame dela de sangue deu dentro da normalidade. E eu trabalhei muito Tung com ela para diabetes. Então, só agradecer. Olha que legal, Conceição. Meus parabéns. Valeu, obrigado. Meus parabéns. Eu que agradeço aí. Então, gente, olha só que legal. Nós estamos acostumados a ver Tung para dor, né? Como eu conversei com vocês no curso de Tung, quem fez o Tung aqui está com a gente, o Tung não é somente para dor. Você fala assim, Tung é para dor, dor na coluna, dor no pé, dor não sei o quê. Não, o Tung é acupuntura, é um método de acupuntura. E como método de acupuntura, trata também patologias clínicas. Como a Conceição teve uma experiência bem legal aí com diabetes, né? Então, se você tem pontos que auxiliam a fechar a ferida no Tung, por que não tratar também diabetes? Por que não também tratar hipertensão? Por que não também tratar doença de Crohn, síndrome do pânico, parte emocional, né? A diferença do Tung para a acupuntura tradicional é a localização de pontos, tá? O método de tratamento, a profundidade de inserção, tá? E a interseção dos canais, que muitas vezes o Tung, com poucas agulhas, você trabalha muitos níveis energéticos, porque às vezes o ponto de Tung ele não está exatamente sobre aquele canal, mas sim na interseção dos canais. Só lembrando que não existe área no nosso corpo que não possua meridiano. Então, os meridianos não são só aquelas linhazinhas, é uma área, né? A linha serve para você ter um norte, para você localizar o meio do meridiano. Mas se você botar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, você continua no meridiano. Se você botar muito para o outro lado, você vai estar invadindo a área do outro meridiano. Tá? Então, o Tung tem esse diferencial, né? Além de terem estudos já, de terem combinações, e a gente utiliza o método Balance na aplicação do Tung, o que torna o Tung mais especial ainda. Mais alguém, gente? Ah, a minha é mais. Bruno, Oi, Getúlio. tudo bom?
Tudo Pessoal, bom? feliz ano novo. Foi bom 2022 para todos aí, né? Amém. Todos Agradecer nós. o 2021 maravilhoso, conhecendo o mestre Bruno e todos os companheiros aí que foram companheiros dessas viagens, né, nos cursos. Eu só queria pontuar que hoje você trouxe alguns cursos da questão da holografia. Cara, a holografia é incrível, assim, sabe? O cara, tô com uma dor no joelho, aí você vai lá no pelo. E aí, associando, claro, ao Tung e ao Balance, eu tenho tido ótimos resultados, assim, às vezes não precisa nem de agulha, é só pressão. E o cara sai de lá, assim, é um cartão de visita. Eu pego de alguém que estou conversando com alguém, disse, eu estou com uma dor no joelho. Eu disse, onde é? É aqui. Aí eu uso a holografia, né, que você bem passou para a gente, e vou lá no cotovelo, claro, seguindo os canais e também seguindo alguns pontos do Tung que está por ali e tal. E a resposta é imediata. Esse cara vira um cartão de visita. Eu não preciso mais fazer cartão de visita. Aí ele vai mandando o cliente até paciente, até a hora de dizer assim, não consigo pegar mais não, tá? Tá bom? Porque senão não dou conta não. Mas aí eu queria pontuar a holografia, que foi assim, foi um marco divisor para o meu trabalho. Ah, que legal, Getúlio. Obrigado aí pelo carinho, pela declaração também. E realmente, Getúlio, a técnica de holografia, ela é muito, muito bacana, muito interessante. Porque com os mapas holográficos, muitas vezes a gente entende por que determinado ponto trata determinado local, né? Se você souber, então, qual meridiano e nível energético e traçar o mapa holográfico sobre aquele meridiano e aquele nível energético, sensacional, sensacional. Então, meus parabéns aí pelo trabalho. E a ideia é essa, gente. A ideia é essa. A minha ideia é passar para vocês sempre assim, o máximo que eu puder passar, tudo que eu sei, porque sozinhos a gente não constrói barragem, né? A gente, para poder deter a força de um rio, para deter uma patologia, a gente precisa dos amigos. Então, assim, quanto mais pessoas boas nós tivermos e quanto mais resultados bons vocês tiverem, mais forte vai ser a acupuntura no Brasil, entendeu? Eu não vou estar perdendo paciente, eu vou estar ganhando amigos, vou estar ganhando colegas. E o sucesso de vocês, com certeza, é o meu sucesso e o sucesso dos colegas aqui também. Então, meus parabéns, Getúlio, pelo sucesso. Em 2022 vai ter muito mais sucesso aí. Vai ter que ter Gratidão. fila de espera na tua agenda. Gratidão. Diga, Roque. Fala, meu amigo. Então, Bruno, a minha experiência, bom, tive vários casos que eu tratei com acupuntura convencional, vamos chamar assim, né? E quando eu aprendi Tung, eu fiquei, como todos que aprendem Tung, ficou apaixonado por Tung. A primeira opção de tratamento é sempre Tung. Muitas vezes dá resultado. O caso mais marcante que eu tive foi uma senhora que chegou com neuralgia de trigêmeo. Até comentei com você lembra? Aí eu tentei outras na primeira consulta, na segunda, na terceira consulta eu já coloquei um ponto. Eu sei o número, 5506, mas o nome dele é Shang Lui, né? Shang Liu. 5506 no calcanhar, ali perto do calcanhar, um pouco à frente. Cara, foi imediato. A coisa mais marcante para mim nesse momento foi a fisionomia dela, tensa, face contraída. Aquilo lá foi se abrindo, foi relaxando, começou a piscar, olhou para mim e falou, sumiu. E na quarta consulta, na quinta consulta foi só para fazer um equilíbrio energético e não precisou fazer mais nada. É Shan Foi Liu. muito legal. É 6 medidas do topo. Shan Liu. Shang Liu, né? Shan Liu. Eu nunca sei Acima, pronunciar direito. acima, acima do topo. Shan Liu. Fica um pouco acima do calcanhar. Muito legal.
Show. Aí você vê, por exemplo, Roque, foi muito legal esse caso que você, na época, mandou, né? A gente discutiu e tal, e você teve um resultado muito, muito, muito legal com esse ponto. E foi um ponto que, na época, gente, olha só, eu não tenho problema de falar isso, não. Na época, eu indiquei outros pontos para o Roque, e o Roque foi nesse ponto, tá? Então, não significa que eu tenho, vamos dizer, certeza absoluta de tudo, ou que eu esteja certo sempre, ou que vocês não possam estar certos também. O Roque tentou um ponto que ele achou que era mais viável, tá? Segundo a avaliação dele energética, e teve um resultado sensacional. E quando ele me passou esse resultado, eu fiquei feliz e também aprendi. É que eu falo com vocês, o conhecimento, ele não é unidirecional, ele é cíclico. Então, assim, eu aprendo com vocês o tempo todo. Tá? Então, foi um resultado muito bacana. Fiquei muito feliz quando o Roque dividiu esse caso clínico, não só comigo, com os colegas também. Então, foi muito bacana, Roque. Meus parabéns aí pelos resultados. Obrigado. Nada, obrigado vocês. Ó, a Carla chegou aqui. Oi, Carla, tudo bem? Oi, Bruno. Eu vou contar da minha experiência. Eu não sou tão adiantada, né, quanto a maioria do pessoal. Estou iniciando, né, porque fazendo só os cursos livres por causa da pandemia. Eu atendi uma moça, assim, que foi durante muitos anos usuária Gente, é de a crack. Silvia que está falando, né? Carla não, é Silvia. Diga. Ela foi durante uns 10 anos usuária de crack. Aí tá, um belo dia ela resolveu parar, parou de vez, mas assim, ela tinha pesadelos horríveis. Sabe aqueles que a gente vê em filme, todo mundo acorda assustado, gritando, e ela estava já em agonia. Aí a mãe dela me falou isso assim, vamos tentar, né, o que eu tenho. Aurículo, ventosa, reflexo. Alguma coisa deve de ajudar. Aí fui fazendo, ela foi melhorando, né, e eu acho que deve fazer uns 6, 7 meses que ela não tem pesadelo nenhum. Aí uma vez ela teve, refiz de novo, né, e ela melhorou. Ela continua ainda um pouco ansiosa, né? Porque imagina, tantos anos usando alguma coisa, mas assim, melhorou muito, muito, muito. Então a gente percebe assim que um pouco conhecimento já ajuda muito as pessoas, né? Assim, não precisa ser aquela coisa muito complexa. Imagina uma coisa simples, orelha, uns pontinhos, e ela já melhorou bastante. Então, assim, eu atendo pouco, né, porque estou recém começando, mas esse caso, assim, imagina, a pessoa angustiada, a pessoa não conseguindo dormir, que é uma coisa essencial, tu precisa dormir, né, mas tu poder auxiliar isso dá uma satisfação muito grande. Ô, Silvia, que legal, olha só. Você falou um negócio aqui que é importantíssimo a gente ter em mente, tá bom? Que você ajudou a pessoa, pode não resolver o caso dela, como ela está há muitos anos com problema, mas você ajudou ela. Gente, um pão francês, para quem está com fome, tá? É um prato de macarronada para quem come todo dia. É verdade. Então, assim, vocês já fizeram trilha, subida com algum colega? Gaiato? Aí você fica cansado, o colega fala assim, vou te dar uma mãozinha. Aí fica te empurrando pelas costas. Mas não é que alivia a subida? Alivia, Sim. entendeu? Então, assim, o mínimo que vocês façam de bem para o próximo, tá? Muitas vezes é muito para aquele indivíduo, porque vocês muitas vezes não sabem o quanto ele está precisando. Então, uma aurícula ajuda muito. A aurícula ajuda muito, tá? É um microsistema? É. Vai curar todas as mazelas do universo? Não. Mas vai ajudar a restabelecer o equilíbrio energético? Vai. Entendeu? Pode ajudar a restabelecer a função? Pode. Pode ter um resultado muito positivo? Pode. Então, por que não usar? Eu vejo isso da minha mãe. Minha mãe tem o açúcar alto, né? Não é aquela coisa enlouquecedora a ponto de usar insulina, mas quando ela percebe que está muito alto, eu coloco os pontos e abaixa. A primeira vez que aconteceu isso com ela está com 150. Não é uma glicemia muito alta, 150. Mas para quem toma medicamento, né, todo dia, aí eu botei, no outro dia tinha baixado para 90.
Simplesmente foi. Eu botei, tipo, 8 horas da noite, ela viu, tipo, umas 7, 7h30 da manhã e já tinha baixado. Uma coisa que não estava baixando durante dias. Assim, não, senta aqui, vamos colocar alguma coisa nessa orelha. E ela, ai, me põe minha semente, como eu melhoro. Então, a gente vê, né, que é uma coisa tão simples e ajuda muito, né? Então, isso dá uma satisfação bastante pra gente. Ah, legal, Silvia. Ô, Bruno. Ó, o Bruno. Walter aí, conseguiu entrar. Fala, meu amigo. Obrigado, viu, Silvia, pela declaração aí. Diga, Walter, estamos ouvindo. Bruno. Diga. Bruno. Oi. É o Walter. Fala, meu amigo. Tudo bem? Já até O te Walter, apresentei. tá. Já até te Tudo bem? apresentei. Oi. Olha, aqui onde eu estou, o sinal aqui não é bom, mas eu queria aproveitar aí a fala da colega que falou agora aqui por último, que, desculpa, eu não consegui guardar o nome dela, porque eu Silvia. Eu estou num lugar muito ruim mesmo. Silvia. Então, para aproveitar e contar uma historinha, porque eu não sei se eu vou conseguir continuar, porque toda hora está caindo aqui. Entendeu? Mas é o seguinte, eu, coisa de 20 anos passados, atendi uma médica no Leblon com perda dos sons agudos, dos sons graves no ouvido esquerdo. E comecei a tratá-la, e aí a dica que eu gostaria de dar, se é que vai ser realmente uma dica, mas ela falou da aurícula, eu achei interessante. E atendi essa paciente fazendo todo o esforço, e isso foi pós-cefaleia, né? E eu fiz dando todo o esforço para que ela melhorasse, ela tinha sido minha professora. Bem, melhorou, mas o médico dizia sempre que, na audiometria, que ela ia perder aquele resultado. Até que eu liguei para o meu professor e ele me deu uma dica interessante que eu reparto agora, se é que pode ser uma dica, não sei a ver, todo mundo já sabe, eu que penso que estou com um negócio fantástico aí, não. Ele me mandou explorar o ponto cotovelo da orelha do lado afetado, né? E ao fazer isso, a exploração com o palpador, deu para perceber a dor, a reatividade do local. E aí eu fiz sangria e usei semente com reforço. E a partir daí, ela recuperou a audição dela, estamos até para escrever agora. Desde essa época, a gente está para escrever alguma coisa sobre isso, ninguém escreve nada. Mas o resultado foi excelente. E aí, para completar, um belo dia eu estou conversando com o nosso querido Fernando Machado e contando essa proeza para ele. Quem conhece, me perdoe, quem conhece o Fernando e convive com ele, sabe que ele tem um jeito de falar, às vezes, um pouco excêntrico, né? E ele, então, virou-se para mim e disse, mas és um abestado mesmo. Onde é que você trata o ouvido na tung? No cotovelo. E aí, era isso que eu tinha para contar. E a pessoa se recuperou. Estou dando, se ninguém tem a dica, estou dando agora do ponto, eu falei agora, cotovelo do lado afetado para questões do ouvido. É um ponto de experiência da doutora Rolichum, tá bom? Era isso. Por hora é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa. O Walter, Bruno, é o Roque que está falando. Fala, Walter, Roque. a gente já conversou muito aí pelo WhatsApp com o Walter. No cotovelo do lado contrário, né? Não do lado comprometido, né? No caso do tung. Sim. Não, eu tô. Ah, sim, não, mas na orelha do lado comprometido. Do lado sim. afetado, mas no tung Entendeu? no lado. Não, isso é usar contralateral, sim. Sim. Olha que legal, Mas Walter. o que eu quero falar é que eu fui contar isso para o Fernando como se eu estivesse falando uma coisa assim, né? E ele aí lembrou disso daí. Eu queria também, Bruno, aproveitar para mais duas, se você me permitir, Claro, duas é um prazer, informações. gente. Tem muita coisa para aprender com você. Diga. Que é o seguinte, a doutora, não vou lembrar o nome dela agora, depois eu posso até lembrar, é lá do Hospital do Repei, né? Ela deu duas dicas de pontos que não estão, não sei se
catalogados ainda, não estão ainda nos mapas, nos novos documentos e tal, que é um ponto, primeiro, entre o 5 e o 6, o Nequan, né? Entre o Nequan e o que vem antes dele, né? O 5 e 6, meia distância exatamente para questões emocionais, tá? Alô, Bruno, tá me ouvindo? Show, tô me ouvindo. Tá, né? Então, eles estão lá na China, esse é um ponto de experiência dela para as questões emocionais. Que ela pediu que divulgasse isso daí, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda é um trabalho com ventosa no ponto para melhorar quem tem caso de Covid, né? No Ganchu, que é o bexiga, acho que é 17, se eu não me engano, não é isso, Bruno? Uhum. Bruno? Oi, tô ouvindo. O do lado 17 vai dar. O segundo ramo da bexiga, nessa altura aí, seria 46, não é? Então, no ponto 46 do segundo ramo da bexiga, meio sum abaixo, é um ponto extra ali que pode ser ventosa com sangria para casos de problemas respiratórios. Isso aí também ela pediu que divulgasse, né? O que é uma experiência do Hospital de Repei. E os colegas já usaram com bastante sucesso. Tem até um protocolo de ventosa com sangria para esse caso. Mas o ponto importante é esse aí. Tá legal? Era isso. Obrigado. Show, show. Perfeito. Pegou, gente? Olha que legal. O Walter falou referente ao uso do ponto cotovelo, né? O ponto cotovelo, a gente tem que lembrar que o cotovelo no Tung, a gente trabalha as deficiências auditivas porque passam 2 canais pelo cotovelo, né? O canal central que passa pelo cotovelo é o triplo aquecedor, tá? É o Shaoyang da mão. E passa o Taiyang da mão também, que é o intestino delgado. Ambos passam pelo ouvido e ambos são responsáveis pela recepção da audição, né? Um é responsável pela audição mais externa, pela reverberação do tímpano, né? Que é o triplo aquecedor, porque comunica o meio externo com o meio interno, né? E a gente tem o IFAM, por exemplo, o TA17, que é a janela do vento. E nós temos o ID19, que é o Tingon, que é um palácio da audição, que é responsável pela recepção do estímulo externo auditivo pelo meato mais interno. Então, o ponto cotovelo, e foi interessante o Walter falar isso, para nós também termos na cabeça que assim como a gente pode utilizar um local no corpo, né? Assim como o Getúlio comentou ainda há pouco. Olha que legal esse encontro. O Getúlio comentou ainda há pouco a importância na profissão dele, no trabalho dele, referente aos hologramas, né? Aos mapas holográficos. Mas, às vezes, a gente pode utilizar um mapa holográfico para atingir uma outra área. Então, o Walter, por exemplo, ele fez o caminho inverso. Ele utilizou o microsistema para atingir um macrosistema. Ele utilizou o ponto cotovelo para trabalhar o Shaoyang e o Taoyang, para poder atingir a audição. Muito legal, muito legal. Valeu mesmo, Walter. Bruno. Oi. Você falou dos 2 pontos, eu acabei de lembrar que em certas algias, em algumas partes do corpo, sei lá, alguma coisa que esteja uma dor muito grande, vamos dizer, uma cervicalgia, pronto, né? Então, você pode, uma dica também do professor, você pode, às vezes, ponturar a área afetada, né, da orelha, a área correspondente da orelha, e usar os canais exatamente do intestino delgado
e do triplo aquecedor com pontos da mão. Completar com pontos da mão, entendeu? E isso dá um bom resultado em dor aguda. Tá legal? Show, perfeito. E você usando os pontos que passam, tá pegando a área afetada na orelha e, ao mesmo tempo, estimulando os dois canais que são importantes. Usando o ponto, o Rouxi, né? Usando o ID3 e o TH4, por exemplo. O ID3. Entendeu? Entendi. Não falo mais nada. Já Não, falei. Que Tá isso? bom. É assim porque eu lembrei Ô, agora, Bruno, eu não quero ficar A gente interrompendo. aprende muito. Deixa eu só dar um breve aqui. O ponto que o Walter falou é o B46. É do lado do Ganchu, É meio sum abaixo. meio de sum abaixo. Então, ele fica próximo entre o 17 e o 18, tá? E a média distância do B46. Ele fica na região do passo do diafragma. O nome é Geguan. Geguan. Eu não sei como é que é a pronúncia ao certo em mandarim, não. Mas é Geguan, que é o passo do diafragma. Tem um nome chique. Alguém perguntou alguma coisa aqui. O ID3 está toda a coluna? Não. O ID3 é um ponto que tem uma influência muito grande na região da cervical, tá? Ou na região da lombar. Porque como é o taiyang da mão, trata o taiyang da perna, que é a bexiga. Então, ele tem uma influência muito grande. Como ele é o ponto de abertura do vaso governador, ele tem uma predileção, uma influência muito grande pela região cervical, pela passagem do taiyang. Se a dor não for na bexiga, tá? O ID3 não funciona de forma adequada. Tá? Oi. Diga. Quer falar alguma coisa, Walter? Não. Não falei para vocês que a gente tinha muito a aprender com o Walter? Ele sabe muita coisa. Ele, do nada, tira umas paradas assim da manga, sinistra. Ele desenterra os negócios não sei de onde. Recentemente, o Walter deu um saco cheio de alga para eu levar para o meu pai. Né, Walter? Foi alguns dias atrás. Ele deu um saco cheio de alga desidratada. Leva lá para o teu pai, é tônico do IN, tônico não sei o quê, suplementa a essência. Que legal. Quando eu mostrei para o meu pai falou assim, eu não vou tomar isso nem com tapa na cara. Aí eu falei assim, então tá bom, você se deu mal, eu que vou tomar. Aí eu tomei durante os 3, 4 dias. Gente, fiquei maravilhoso, fiquei ótimo. Nossa, foi sensacional. Foi tão bom o resultado, sem brincar. Walter, eu não te falei isso. Eu emagreci 6 quilos em 3 dias, comendo a alga. 6 quilos. Eu falei assim, olha aqui, amor, minha bermuda está entrando, está caindo. A Rafaela, que isso? Me dá essa alga. Pronto. Tem os 4 na família querendo alga agora. Todo mundo falando que emagrece. Eu falei, não emagrece, é porque eu eliminei o excesso de líquido, eliminei um monte de toxina, limpou meu organismo todo. Foi fenomenal a alga. Foi fenomenal. Que bom. Legal, hein? Que bom. Muito legal, muito legal. Depois eu passo para vocês o nome da alga. Qual o nome da alga, Walter? Hein? Qual o nome da alga? É Cafafitos alvarez. É esse palavrão aí. Como é que é? É uma alga que ela é cultivada na bacia de Angra dos Reis, em 3 fazendas autorizadas pelo IBAMA. E, enfim, ela é muito usada em cosmético, ela é muito indicada para doenças do aparelho genital feminino, masculino também, claro. E é isso, ela fortalece muito o rim do rim também, né? Então, para quem tem, eu vi a minha colega nossa, acho que é a Conceição, falar da mãe que é diabética, casos assim, essa alga é muito, muito boa. E tem mais uma dica. Ela pode ser você reidratada e bate no liquidificador, né, com um pouquinho mais, tira o sal
e reidrata. E aí bate o liquidificador e está um ótimo creme facial para queimadura, para melhorar o cabelo, melhorar a pele. É excelente. Vilmara, E muito barato. o contato para comprar, Carla, eu vou arrumar para vocês, tá bom? Eu vou ver com o Walter direitinho. O Walter ele tá trabalhando essa alga aí há um tempinho já. Ele já está trabalhando um tempo essa alga, está experimentando, trabalhando com os pacientes, né? Aí depois eu vejo com ele direitinho e passo para vocês. Acredito que contraindicação seja deficiência de Yang, porque ela é um tônico de Yin e ela é fria, tá? Eu usei da seguinte forma: eu lavei, assim, o Walter me ensinou a lavar e reidratar, né? Só que como eu estava lá em São Paulo, na casa do meu irmão, o que eu fazia? Eu botava de noite dentro do copo com água e tapava o copo. De manhã, um galinho assim estava enorme. Aí eu pegava aquele galho, enfiava na minha boca, comia, entendeu? E bebia água. Todo mundo ficava assim, ai, que nojento, isso no segundo, terceiro dia. Depois que eu perdi 6 quilos, ficou todo mundo querendo tomar também, entendeu? Mesmo sendo nojento. Então foi assim que eu usei. É muito boa mesmo. Então, Rodrigo, eu tenho em algum lugar no WhatsApp, eu vou ver se o Walter me reenvia. Tem até um material sobre essa alga. Eu vou enviar para vocês lá no grupo. Você tem, Bruno? Então, Walter, você tinha me Eu não envio enviado. para você. Me envia de novo o quê? Até eu achar. Posso? Jesus, vai passar o tempo. Tudo bem. Tá bom? Valeu, Tá obrigadão. bom. Obrigado aí. Gente, mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Boa noite, Bruno, Joselma, a todos vocês. Eu tenho uma experiência assim, incrível com o Tung, né? Tem uma pessoa que passou por um processo cirúrgico, onde ia perder o pé, ia amputar o pé, mas foi para Recife. Fez uma massagem muito profunda, uns pulmões fora. E tanto em cima dos dedos como embaixo. E eu comecei usando o Tung nessa pessoa, fazendo esse curativo. Eu não sou enfermeira, mas eu faço curativo. E eu comecei usando o método do Tung para dar uma... Em 15 dias que ela voltou para a revisão do médico, o médico se surpreendeu com a quantidade de carne que já tinha crescido, preenchido no local. Ele ficou impressionado. Ele falou que durante o tempo dele, como um caso assim, está cicatrizado. Eu tenho as fotos, vem fazendo acompanhamento. Quando eu terminar o tratamento, mas foi uma experiência incrível, assim, eu não quis esperar. Joselma está dando uma falhada. Está falhando para vocês também ou é só para mim? Está falhando, não deu para entender quase nada do que ela falou. Eu entendi que ela teve, ou parece que o paciente estava bem avançado, né, uma lesão, e ela tratou com Tung e foi surpreendente o resultado em relação ao fechamento da ferida, não foi isso? Exatamente. O médico, ela passou por uma raspagem, onde ficaram os tendões do pé dela. E a caso de amputação. E o médico fez a ativa para não amputar o pé. E fez uma raspagem muito profunda. E os tendões dos dedos dela ficaram expostos. Não tinha carne, nada, nada, nada. Um buraco
enorme, tanto na parte de cima como embaixo do pé. E hoje, em menos de 2 meses, ela está com 95% do pé fechado, cicatrizado. Só falta 5% para a pele encontrar uma com a outra. Com 15 dias, o médico que fez a revisão dela, quando ela voltou, disse que não precisava mais ela voltar para Recife. E estava impressionado, porque durante esse tempo todo de profissão dele, ele nunca tinha visto uma recuperação tão rápida como foi a dela. Assim, eles que foi um milagre ali, mas foi um milagre do Tung e de Jesus. Muito bom. Depois, quando terminar tudinho o procedimento, eu vou postar, eu bem acompanhando, fotografando, e vou postar para vocês. Pô, que legal, Joselma. Só um... Pô, que legal, Joselma. Meus parabéns. Meus parabéns. Tá? Depois passa direitinho. Você está lá no nosso grupo do WhatsApp, que o teu áudio está falhando um pouco, mas depois passa mais para a gente sobre esse caso. É muito interessante. Como eu falei para vocês, nós aprendemos uns com os outros. Então, muitas vezes, essa experiência que você teve pode ajudar muitos colegas aí no dia a dia. Tá? Muito, muito, muito legal. Meus parabéns. Tá? Uma dica para você, eu não sei o que foi usado realmente. Muito interessante. Você usou só Tung. Só usei só o Tung. Muito somente legal. Tung. Se você mesclar outras técnicas, o resultado vai ser fantástico. Como a aromaterapia, como o laser apuntura, tá? Vai ter resultados bem legais também. Tá? Eu gosto muito de magnetos de laser para fechar ferida. Tá? Quem tem acesso pode usar também. Eu uso muito ozonioterapia para ferida também. Eu gosto de usar Mas a ozônio. dela, Bruno, foi assim um caso, foi milagre mesmo, assim, que parecia mais o coentro, quando você planta, que ele começa nascendo assim, brotando assim, de repente, assim, fechou a carne, subiu completamente em menos de 15 dias. Eu fiquei impressionada. O médico mesmo, ele ficou impressionado. Muito bom, show de bola. Quando eu terminar, eu vou postar no grupo o acompanhamento todinho. Vocês vão ver, assim, é coisa que só vendo para acreditar. Pô, E que eu só usei legal, o José. curativo e o tungue. Muito bom, muito bom, muito Que bom. legal, Foi muito um legal. milagre mesmo de Deus e um milagre do tungue. Muito, muito de coração. Você, pelas experiências que você tem passado. Eu só tenho que agradecer, entregar a tua vida, sabedoria cada vez mais para a gente seguir em frente e cuidando de todas as pessoas que precisam. Gratidão, viu? Eu que agradeço. Se não fosse vocês, nada disso seria possível. Tá? E mais uma vez, meus parabéns aí pelo resultado fantástico aí. Muito legal. Tá? Meus parabéns. Aí, olha que legal, gente, a experiência da Joselma. Ela pegou um caso que não tinha muita perspectiva, né? Então, cabe a nós falar que o paciente não vai ter melhora? Cabe a nós falar que o paciente não vai ter cura? Não cabe, não cabe. Tá? A cura vai muito além da perspectiva clínica. Às vezes o paciente não tem perspectiva nenhuma e melhora. Às vezes ele tem tudo para melhorar e não melhora. Então não cabe a nós fazer o nosso melhor, independente do quadro clínico. Ok? Se o resultado for positivo, que bom. Se não for positivo, mas você deu o teu melhor, que bom. Pelo menos você fez o teu melhor. Tá? Então, meus parabéns, Joselma. Muito bom, fico muito feliz com o resultado de vocês aí. Tem mais alguém queira falar, queira dividir com a gente? Não? Então, vamos para o sorteio?
Bruno, Diga. eu estou cuidando daquela senhora que você me mandou conversar com você sobre o tratamento, né? Uhum. Aí, tanto a nora dela como a neta, ela tem um comprometimento na torácica incrível, mãe e filha. Aí eu usei o ID, né? Usei uma técnica de crochetagem e o D3. Olha, elas ficaram perfeitas. Sabe? Elas ficaram assim, muito felizes. Aí eu ia tirar foto, mas como elas são evangélicas, elas não deixou. Eu ia tirar o antes e o depois, né? Aí ela não deixou. Poxa, eu fiquei tão emocionado. Aí eu queria pegar esse caso clínico, né, para trazer para hoje, para mostrar. Mas elas não deixaram. Não, mas Mas tá ótimo. foi significante o tratamento. Com uma sessão só. Né? Usei a técnica de crochetagem, que ela estava sentindo dor. Aí depois eu usei o ponto ID3. Obrigado, hein? Nada. Obrigado Que isso? mesmo. É um prazer. Lembrando, gente, que a acupuntura, muito bem, Ivo, quando a gente trabalha a acupuntura, né, muitas vezes o ponto à distância, ele induz o tipo local. Se você chamar o ti com uma outra técnica, o teu efeito vai ser maior ainda. Então, se você bota um ponto para cervical, mas você vai depois e manipula a cervical, faz uma crochetagem ou faz uma moxa ali, é como se você estivesse induzindo e chamando. Então, o ti ele vai desobstruir, né, aquele canal, ou vai, vamos dizer assim, irrigar aquele canal com muito mais facilidade do que se você só botar um pontinho e deixar o paciente lá quieto. Tá? Aí eu vou aproveitar esse gancho aqui, desse caso do Ivo, e vou comentar com vocês o último caso, o caso mais interessante que eu peguei agora no finalzinho desse mês, agora de dezembro, que foi uma paciente com um AVC isquêmico. Eu postei até no grupo de crânio e postei também lá no meu Instagram. Foi uma menina de 29 anos, né, que ela estava... Eu chamo todo mundo de menina, tá bom, gente? Às vezes vai ter menina de 65, menina de 72, então para mim é tudo menina. Inclusive, todas adoram quando eu chamo de menina. Então, foi uma menina de 29 anos que ela trabalha, sustenta a casa, sustenta a família, né? Explico sim, Samira. E ela, o que acontece? Ela conseguiu um emprego que ela conseguia pagar todas as contas dela, ganhando direitinho, mas trabalhando em home office. E como ela tem 2 filhos pequenos, ela, para dar atenção aos filhos e cumprir com as funções do trabalho, ela acordava muito cedo e dormia muito tarde. E durante o dia ia vendo rolê de 2 filhos pequenos e tal. Para aguentar essa rotina, o que ela fazia todos os dias? Ela enchia a cara de café energético. Todos os dias, ela trabalhava com uma garrafa de 2 litros de energético assim do lado, para sustentar. Sustentou 1 mês, 2 meses, 3 meses. No 3º mês, ela foi chamada na empresa. Não era nada demais, mas como ela foi chamada na empresa, ela ficou muito nervosa, muito, né? Pensando que ia ser demitida, que iam chamar a atenção, aconteceu alguma coisa. Chegou na empresa, nervosa, tensa, que poderia ser algo, mas vamos dizer, o desgaste dela dos outros dias, ela passou mal e teve um AVC isquêmico. Né? E ela não tinha, o histórico dela era de hipotensão. Ela teve uma crise hipertensiva, fez um AVC isquêmico e, logo depois, né, internada ainda, fez um AVC hemorrágico. 29 anos. Ficou com hemiplegia. Hemiplegia à direita, à esquerda. Ela ficou hemiplégica à esquerda, tá? E ela ficou encostada pelo INSS. Só que como ela tinha pouco tempo de contribuição, ela também não vai receber. E ela tem que melhorar rápido. Por quê? Porque ela tem 2 filhos para criar. Tá? Então, o que eu falei com ela? Ó,
Vamos tratar como deve ser tratado na China. Aí ela, beleza, como é que é? Todos os dias. Gente, ela foi na clínica, saiu do hospital, no dia seguinte foi na clínica. Todos os dias, todos os dias. O vídeo que eu postei, o último vídeo que eu postei no Instagram, foi no dia da 9ª sessão. Ela chegou lá na clínica com ajuda para andar. Na 2ª sessão, ela já estava indo de muleta só com apoio de alguém. Na 3ª sessão, ela já foi sozinha. Na 4ª sessão, ela conseguiu mexer as mãos e os pés. Tá? Para a 5ª, 6ª sessão, ela começou a ter mais controle motor. Para a 6ª e 7ª sessão, a gente começou a trabalhar controle motor e força. Tá? Na 8ª sessão, treinei basicamente marcha. E na 9ª sessão, se vocês virem lá no vídeo, eu fiz trote com ela, tá? E no final ainda dancei com Macarena. Macarena é de praxe, tem que ter paciente neurológico, eu sempre danço Macarena. Macarena é tudo, entendeu? E o que eu fiz com ela, gente? Eu simplesmente fiz 2 técnicas de crânio. Você viu, Carla? Muito show, né? Ficou muito legal, fiquei muito feliz. Porque eu fiz com ela técnica de Ao Chun Fa e técnica de Zhu, ao mesmo tempo. Coloquei as agulhas das 2 técnicas. E fazia treinamento com ela. Então, eu botava as agulhas nela e treinava. Agulha nela e treinava. Agulha nela e treinava. Por que eu treinava? Para ela induzir, através do movimento, tá, o fluxo de Qi. Na primeira sessão, eu falava assim para ela, levanta o braço. Ela olhava para mim e falava assim, não consigo, e começava a chorar. Eu falei assim, não, para com isso. Que mané não consegue? Olha para o teu braço e manda ele levantar. E faz força. E ela, na primeira sessão, teve muita dificuldade. Mas no final da primeira sessão, ela já estava conseguindo levantar, feliz da vida, chorando dessa vez de felicidade. Então, assim, como no caso da Joelma, não cabe a nós falar assim, nossa, tua lesão foi extensa, você não vai melhorar. Melhorou, gente. Em 9 sessões, a gente estava fazendo um trote no corredor. Tá? E vai melhorar mais? Vai. Vai. É o caso de a gente dar o estímulo correto, no momento correto, na quantidade correta. Tá? E eu fiz isso com ela. Eu fiz as 2 técnicas de crânio, de Ao Chun Fa e de Zhu, e fazia o treinamento com ela motor. Entendeu? Foi bem legal. Enquanto está com as agulhas, faz os movimentos. Isso mesmo. Isso mesmo. Crânio é muito legal, gente. Crânio trata não só disfunção neurológica, tá? Disfunções clínicas e emocionais também, ok? De olho na crânio. Não é igual, não é... É como o Tung. O Tung tem a fama de tratar somente dor, mas ele trata tudo. Crânio também. Tem a fama de tratar somente distúrbios neurológicos, mas também trata de tudo, ok? É estímulo neurocortical. Alguma pergunta? Então, vamos para o sorteio. Bruno, Oi. diz para paciente que está com... A esposa do meu amigo pediu para ela dar uma ajuda. Ela não está urinando. Aí ela foi no hospital, colocaram ela uma sonda vesical. Há 7 dias. Ele não sabe o que ela tem. Aí eu estava pensando em amanhã, depois de sair lá da clínica, ir lá avaliá-la. Pega dados, o Ivo. Pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. A gente precisa, assim, sempre quando a gente vai tratar um paciente, tá? A gente precisa de um diagnóstico energético, que a gente trabalha através da medicina tradicional chinesa. Então, eu não posso chegar para você, seria leviano de minha parte, falar assim, usa o R3, usa o B23, usa o TA9, entendeu? Pode ser um monte de coisa. Então, o ideal é você ter o diagnóstico energético
para a gente orientar. Pode ser mucosidade fleuma no aquecedor inferior, pode ser simples caso de umidade no aquecedor inferior, pode ser depressão de líquidos orgânicos. Então, às vezes, a pessoa tem deficiência de líquidos orgânicos e você trabalha, por exemplo, um ponto para umidade. Vou passar um BP9 para ela, ponto simples, tá? Para estimular a urina. Usa o BP9, só que a pessoa tem deficiência de líquido orgânico, ou não vai acontecer nada, ou vai piorar. Entendeu? Vai, né? Tá chovendo, você vai andar na chuva até lá, e a hora que você voltar, esse lugar tá chovendo mais. Tira da chuva. Tira da chuva. Tá? É isso. Tá? E pega mais dados, se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Gente, olha só, a Carla fez uma pergunta aqui. Vamos lá. A Carla fez uma pergunta sobre o que é crochetagem. Crochetagem é uma técnica que a gente utiliza instrumentos, no caso da crochetagem, um gancho, né, para fazer uma estimulação no sistema miofascial, para você descolar a fáscia. Na medicina chinesa, a gente faz exatamente o mesmo com o gua sha. Então, técnica de gua sha de mobilização de meridiano é muito similar a... Aliás, a crochetagem é similar ao gua sha, né? Simplesmente o instrumento que é diferente. Enquanto na medicina chinesa a gente utiliza os pentes, que tem um ganchinho na ponta, na crochetagem utiliza um gancho mesmo. Mas é uma forma de mobilização da fáscia para poder melhorar o fluxo de Qi do meridiano através do alívio do sistema do triplo aquecedor que passa pela região. Entendeu? Oi, Bruno. Ei, eu nunca ouvi falar a primeira vez. Se você puder depois fazer um vídeo, alguma coisa explicando, ou fazendo um caso a respeito com essa técnica aí, isso é legal, né? Calma aí. Você lembra da gaveta, né? Gente, olha só, essa minha gaveta, a gaveta tem tudo. Já mostrei, pessoal, tem até espada aqui dentro. Saudade da turma, saudade aí de vocês. Rodrigo, tem uma espada dentro dessa gaveta. Caraca! Tem mesmo. Estou esperando aí aqui, a sua agenda, viu? A espada, viu? Tem uma espada dentro da gaveta. Viu, Bruno? Estou esperando aí a sua agenda. Vou mandar para vocês, pode deixar. Aqui, ó. Aqui, a crochetagem utiliza isso aqui, ó. Esse aqui é um gancho de crochetagem. O Ivo falou aí, eu nunca escutei. Primeira vez. Aqui, ó. Esse aqui é um gancho de crochetagem, tá? Essa ponta aqui é similar a muitos gua shas. Por acaso, não tem nenhum gua sha aqui em casa assim, tá? Então, a gente utiliza mobilizando o tecido. Parece uma agulha de tricô. A agulha de tricô também faz crochetagem. Na verdade, a gente faz crochetagem até com o dedo, né? É simplesmente uma técnica de mobilização tecidual, só que no caso da crochetagem utiliza um gancho. Tá? Para que foi esse caso que o Ivo usou, essa técnica? Era uma contratura na região cérvico-dorsal. Aí o que ele fez? Ele colocou o ID3, né? Porque mobiliza o taiyang da mão, trabalha o taiyang da perna, que é a bexiga. Ele botou o ID3 e fez crochetagem na região aqui. Crochetagem aqui no local. Manipulando. Legal. E resultado muito legal. Muito bom. Mas quem perguntou? Aqui, ó. Síndrome gripal, Conceição. Então, a síndrome gripal, ela vai aqui, depender... Bruno. Oi. Vê se é esse. Aqui é um gua sha redondinho. Calma aí, deixa eu abrir aqui para ver. Vê se vocês conseguem ver. Isso aí, ó. A Monique está mostrando um gua sha com a ponta mais boleadinha. Mais arredondada. Esse gua sha, por exemplo, ele pode ser utilizado para... E uma cachorra fofoqueira. Essa cachorra é minha aluna também, gente, tá? Ela também assiste minhas aulas. Tem vários animais que assistem minhas aulas. Sensacional. Eles estão ressignificando a palavra acupuntura veterinária. Né? Daqui a pouco vai ter animal fazendo acupuntura. Essa aqui é a sua paciente, não esquece. Viu? E a minha paciente também. Do fito.
Conceição perguntou sobre síndrome gripal. A síndrome gripal, Conceição, assim como todas as síndromes que a gente trata na medicina chinesa, vai depender do diagnóstico energético, tá? Então, a síndrome gripal, por exemplo, pode ser uma exposição. Vou te dar um exemplo, tá? A exposição ao vento frio, ela pode atingir o indivíduo de duas formas. Se o frio for muito intenso, vai atingir o corpo de qualquer maneira. Se o frio for normal, mas a tua energia de defesa estiver fraca, ele vai penetrar e vai atingir de qualquer maneira. A diferença entre uma e outra é a seguinte: uma vai gerar um falso excesso, a outra vai gerar um excesso verdadeiro. Então, por exemplo, se a tua energia está boa, mas você é exposto a um frio absurdamente intenso, tá? Ou durante muito tempo, você vai ter, por exemplo, calafrios muito fortes, vai ter dor no corpo todo, vai ter obstrução dos orifícios superiores. Agora, por exemplo, se você for exposta a um frio, mas você tiver deficiência, esse frio penetrou porque a tua energia de defesa está baixa, você vai ter menos calafrios, você provavelmente não vai ter dor no corpo, você vai ter muita coriza, muita tosse, espirro. Então, depende de como está a tua energia. Até o mesmo fator etiológico pode atingir de diferente forma se o teu corpo estiver se comportando de forma diferente. E a síndrome gripal não é muito diferente, não. A síndrome gripal, na medicina chinesa, possui várias etiologias, tá? Depende de como está teu sistema e o que está acontecendo. Mas, normalmente, a síndrome gripal ela tem relação com o fator etiológico externo, vento frio. Tá? Agora, como está teu organismo quando ele foi atingido e a condição que ele foi atingida, aí você tem que pesquisar de acordo com o teu paciente. Tá? Mas, num caso geral, tá? Tomar muito cuidado com os pontos mar, porque os pontos mar eles podem aprofundar o fator etiológico externo se ele estiver na superfície. Tá? Se você for utilizar ponto mar, muito cuidado, e mesmo assim um pinguelinho só de agulha, tá? Só para poder liberar a superfície. Tá? Mas ponto bom, por exemplo, para síndrome gripal, eu gosto muito do o IG4, normalmente é muito bom, porque é pleno de Qi e de sangue, ele turbina teu sistema de defesa, ele aumenta a liberação de Wei Qi na superfície. Nós temos o P10, por exemplo, quando você tem alguma relação com calor, né? As relações com frio, você pode estar utilizando moxa. Então, se for uma síndrome de vento frio, você pode utilizar moxa em VG14, né? Que é um encontro, a interseção de todos os yangs. Você pode estar aquecendo os pés do teu paciente com moxa ou com escaldapé com sal grosso. Também tem uma resposta muito boa. Ok? Respondi, Conceição. Bruno, Oi. o que é bom para tratar é síndrome do piriforme? Síndrome do piriforme. Síndrome do piriforme, eu gosto muito de tratar, tá? Com o VB30, tá? É um ponto muito bom para piriforme. Outro ponto bom para piriforme é o CS7. É o pericárdio 7. Eu gosto de botar o pericárdio 7 no membro contralateral e eu manipulo o piriforme do paciente. Tem uma resposta maravilhosa. Maravilhosa. Tá, hoje eu tentei botar o VB30, mas eu tava com a agulha pequena. Aí não deu muito certo. Melhorou, mas não ficou bom. Não ficou legal, né? Aí eu tava com a agulha 30x40. Ó, 2 pontinhos bons para piriforme é o B36 e o B37. O B36 fica bem na polpa do bumbum, tá? Logo abaixo da polpa. Como as mulheres falam, da bananinha.
Ainda mais que a bananinha é o B36. O B37 fica 6 instituições abaixo. É uma resposta O muito microfone boa. aberto aí. Calma aí. Tá, então B36, B37, CS7. Tá, vou tentar esses. Além do VB30, né? São os pontos que têm resultado muito bom, tá? Dependendo da região de irradiação dessa dor, eu utilizo, às vezes, até o VB31. O VB31 tem uma Então, a resposta... dor está irradiando. Na síndrome do piriforme, geralmente irradia para baixo, né? A dor. Uhum. A dela está irradiando para lombar. Bem na região sacral. Então, aí para lombar tem um macete muito legal, tá? Você vai usar o VB41 na perna contralateral e vai, bota o paciente de decúbito dorsal. Calma aí. Ó, anota aí. Bota o paciente de decúbito dorsal, bota o VB41 na perna contralateral, tá? E mobiliza e alonga, manipula o piriforme da membro afetado. Então, é uma resposta muito, muito legal. Muito legal. Tá? Alivia muito a região lombar. Tá, então VB41 na contralateral e manipular o piriforme. Isso. Por quê? Por quê? O VB41 é isso, contralateral, Fábio. O VB41 ele é ponto de abertura do vaso da cintura, tá? Do Daimai. O VB41 ele também tem influência no canal da vesícula biliar que passa pela região do piriforme e que vai para cima em direção à cintura. Por isso que ele abre o Daimai. Tá? Quando a gente manipula um canal contralateral, os canais, eles são, holograficamente, eles são únicos. Então, se você trabalha o Shaoyang de um lado, ele responde no Shaoyang do outro lado. Como você vai manipular a perna, o ideal é você usar a agulha na outra perna que vai ficar paradinha, para o paciente não ficar se contraindo de dor. Entendeu? E quando você induz o Qi para aquele local com a agulha e manipula, você está chamando o Qi, similar ao que o Ivo fez com o paciente da dor cérvico-dorsal. Entendeu? Entendi. É uma resposta bem legal. Faz lá, depois nos conta. Tá. Foi mais ou menos o que eu fiz. Eu trabalhei contralateral, tirando o VB30, e manipulei. Ela melhorou, mas ainda não ficou 100%. Por isso que eu tenho orgulho dessa menina, viu? Muito obrigado, Monique. Obrigada. Diga, Carmela. Carmela, menina. Você levantou a mão? Quer fazer uma pergunta? Carmela. Então, meus queridos, vamos lá. Vamos ao nosso sorteio. Deixa eu chamar minha esposa para me ajudar aqui. É isso aí, Mônica. Curar em uma sessão, gente, somente Deus. Até porque, se vocês curarem em uma sessão, a sessão de vocês tem que custar o quê? R$2.000, né? Porque senão, como é que vocês vão pagar a conta curando com uma sessão? Não dá, não dá. Vocês vão ser perseguidos por várias instituições, né? Vai por mim. Vocês vão ser perseguidos por várias instituições se curar com uma sessão. Vocês vão tomar processo. Então, a sessão de vocês tem que ser muito cara se curar com uma sessão. Né? Tá? Imagina, curar com uma sessão, sustentando 3 filhos. Não dá. Vamos lá. Deixa eu chamar minha esposa aqui para me ajudar no sorteio. Amor, venha. Já estava pré-avisada já. Ó. Vou sortear para vocês
papapá. Inclusive, vou deixar até gravado aqui. Tá? Calma aí que eu vou usar aí para sortear, cara, para ver o número. Ah, mas você falou que era para... Eu sei, meu amor, pode ver aí. Ó. Vou sortear para vocês um livro de crânio-acupuntura, sem complicações do Fernando. Tá? Vou aprender a acupuntura de Zhu. Muito bom o livro. Mandarim Celestial. Eu não sei se vocês conhecem. Vai ajudar bastante a compreender de onde veio os ideogramas. Muito bacana. Pronto atendimento em acupuntura. Para tratar a dor do paciente com um único ponto. Não é curar, não, gente. Agulhas. Todo acupunturista gosta de agulhas. E fitoterápicos. Os fitoterápicos, vocês vão escolher qual vocês querem. Tá bom? Eu vou sortear aqui um fitoterápico e vocês veem qual vocês querem. Quem for sorteado, me fala que eu vou estar enviando. Tudo isso aqui vai ser enviado para o endereço de vocês. Tá bom? Por isso que na inscrição eu pedi para vocês o endereço, para poder estar enviando agora aqui. Ok? Além disso, eu vou sortear com vocês um curso /módulo, tá? Gravado, tá? Ou um curso ou um módulo de um curso, que tem alguns cursos que têm vários módulos. Ou um curso ou um módulo, tá? Gravado, e também vou sortear um curso ao vivo, ou um módulo de um curso ao vivo. Ok? Aí, quando tiver o curso ao vivo, né, a pessoa sorteada pode falar assim, opa, eu quero resgatar meu brinde aqui, meu presente. Aí pode estar resgatando. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui, deixei até aqui aberto para mostrar para vocês. A lista de participantes. Aqui eu tenho a lista de participantes de vocês. Vai de 9 até 121. E vamos fazer o sorteio. Deixa eu achar o aplicativo aqui. Peguei um aplicativo para sortear. Um gerador de números aleatórios. O problema agora é achar o aplicativo. Random Numbers. Achei. Olha que bonitinho. Deixa eu apagar essa luz aqui para vocês enxergarem melhor. Vou sortear de 9 até... Qual foi o último número? 121. Ele ainda pergunta se quer sortear com emoção. Estão conseguindo enxergar daí? Sorteio com emoção. Primeiro vai ser a agulha. Caixa de agulha. Vai para número 89. Anota aí, Rafa. Pega minha assessora. Aqui, ó. Muito chique, né? Tem assessora hoje, tem secretária. Vê, a minha esposa é tudo na minha vida, né? Ela é minha secretária, ela é minha modelo, ela é minha assistente, é vítima, é agressora, ela é tudo na minha vida. Deixa eu ver quem é o 89. Oi. Passa a lista. Não, passa a lista devagar para a gente ver o número da gente. Ó, 89 é Mônica Manuel dos Santos Assis da Silva. Como eu falei para vocês, né? A pessoa tem que preencher todos os requisitos, né? Essa aqui é da Mônica. A Rafaela vai conferir. Confere no teu aparelho, amor. A Rafaela vai conferir
Se a Mônica preencheu todos os requisitos, já está separado para ela aqui. Agora vamos a sortear, ó. Pronto atendimento e acupuntura. Bruno, Oi? não precisa estar presente na aula, é isso? Não, não precisa não, Roque. Muitas pessoas vão assistir a gravação porque tem gente trabalhando, tem gente viajando. Ah, legal, falou. Só precisa ter feito tudo que tinha que fazer. Número 89, Rafa. Mônica Manuel dos Santos Assis da Silva. Vamos ver o próximo número do livro. Número 73. Vamos ver quem é o 73. Olha, Luiz Cláudio Martins Vieira. Cláudio, meus parabéns. Ai, amor, Luiz Cláudio. Número 73, Luiz Cláudio. Agora o Mandarim Celestial. Opa, calma aí, não cai não. O Luz não está deixando. Número 38. Quem é o 38? Fabiana Gomes. Aê, Fabiana. Parabéns. Peraí, Bruno, espera um pouquinho. E a minha secretária está enrolada aqui. Bota aí no papel aí em cima, ó. Fabiana Gomes, do Mandarim Celestial. Isso. Caso alguém que esteja sendo sorteado não tenha preenchido todos os requisitos, gente, eu vou sortear novamente e vou estar informando vocês, tá bom? Eu faço um videozinho e a gente vou estar mandando para vocês aí, tá bom? Agora o próximo é o de acupuntura, crânio-acupuntura. E se alguém já tiver um desses prêmios, tá? Pode trocar por outro. Eu acredito que o único seja de crânio-acupuntura, que muitos têm, né? Porque a agulha a gente tem, mas sempre quer mais, né? Igual fita. Vou sortear aqui, ó, com emoção. Número 119. Quem é o 119? 119, Vitória de Medeiros. Parabéns, Vitória. Ganhou o livro de crânio-acupuntura do Fernando. Fera demais, muito bom livro. Vitória, 119. Botou já? Uhum. Minha secretária não é mole, não. Pensando o quê? Ó, fitoterápico. Primeiro fitoterápico. Com emoção. Número 104. Número 104 é Rosário. Olha o Rosário. Rosário de Fátima. Obrigada. Eu sabia, Bruno, só estava esperando. Ela estava Depois esperando. você... Obrigada. Rosário de Fátima, Bezerro Monteiro de Moraes. 119. Bota aí nesse frasco aqui. 104. 119 foi a Vitória. Próximo fitoterápico. Com emoção, Ivo. Com emoção é muito melhor as coisas. Número 80. Verdade. Maria Timbó. Ó. Reiner chegou agora, Roque. Reiner chegou, vai fazer o show do final do ano. Ele é o
O garoto do show do intervalo. Ele veio para pegar o prêmio. Só. Veio para ganhar o prêmio, olha só. Tá vendo? Fitoterápico. Ó, número 80, Rafa. Botou aí? Maria Timbó. Ganhou fito também. Meus parabéns. Próximo fito. Boa noite. Boa noite, Reina. Ô, mestre Bruno. E aí, meu filho, tudo bem? Desculpa Tudo aí o ótimo. atraso. Nossa, hoje enroscou tudo. Nada. Eu Você perdi me muita ligou? coisa? Oi? Ih, rapaz, perdeu um monte de coisa, mas vai ficar gravado. Depois você assiste a gravação, que a gente aprendeu bastante coisa hoje com os colegas. Verdade. Tá bom. Ó, Camila Guilhem Machado. Parabéns, Camila. Número 19, ganhou um fitoterápico também, tá? Quem ganhou o fito, eu vou estar entrando em contato e vou perguntar qual fitoterápico vocês querem. Aí você vê qual fitoterápico você quer e a gente vai estar enviando para vocês aí. Provavelmente no ano que vem, claro. Tá? Que esse ano a gente está no finalzinho já. E lembre-se que eu estou de férias e tenho 3 filhos, então eles não deixam a gente fazer muita coisa, não. Tá? Mas em breve vocês estão recebendo aí. Agora eu vou sortear para vocês. Já foi a caixa de agulha? Não sei. Acho que foi o primeiro. Já foi a caixa de agulha, já foi os livros, já foi os fitoterápicos. Agora um curso gravado. Vou sortear para vocês o curso gravado. Número 117. Vilberto. Ó, Vilberto. Vilberto Oliveira. Bota aí. 117, curso gravado. E agora um curso ao vivo. Calma aí, ó. Foca aí, cara. Número 25. Número 25 é Cláudia Oliveira Barbosa. Parabéns, Cláudia. Botou? Cláudia, número 25? Ótimo. Minha secretária é maravilhosa, falei para vocês. Ela não me deixa na mão. Gente, anota todos os números aí, meu amor. Aqui, ó. Tem aqui. Anota. Já anotou? Nossa, gente. Maravilhosa. Diga, Vilmara, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Pode fechar a porta, Dani? O meu cachorro, ele entra e não fecha a porta. Ele tem esse problema, Rafa. Gente, para encerrar nossa reunião aqui, tá? Eu queria agradecer muito, 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 muito esse ano maravilhoso que nós tivemos juntos, tá? Se não fosse vocês, nada disso seria possível, tá? Vocês ajudaram, assim, eu acredito que o ser humano, ele é uma constante, vive em constante mutação, tá? Em constante aperfeiçoamento, em constante melhora. E, com certeza, graças ao carinho de vocês, à companhia de vocês, eu acredito eu, que tenha me tornado um pouquinho melhor, tá? E aprendi um tanto com vocês. Tá? Então, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Tá? Muito, muito, muito mesmo. E vocês sabem que vocês podem sempre contar comigo. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que eu possa estar ajudando. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas tem uma hora que eu paro e respondo todo mundo. Tá? Eu estou com um podcast. Estou tentando lançar toda semana. Só que como eu fiquei sem voz, eu estou atrasado com o conteúdo dessa semana com vocês. Tá? Mas ele ficou tão grande, que vai vir em 2 partes. Vai ser sobre o elemento fogo. Está lá no Spotify. Tá? Já temos a introdução e temos o elemento madeira.
Toda semana eu vou estar lançando elemento e depois a gente vai partir para discussões diferentes. Tá? Vocês que são sensacionais. Como eu falei para vocês, se não fosse vocês, nada disso seria possível. Então, muitíssimo obrigado. Quem foi sorteado pode entrar em contato comigo, mas eu também vou estar entrando em contato com vocês para poder estar enviando direitinho o prêmio que vocês ganharam. Tá? E muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo. Tá? De coração. Desejo para vocês uma virada de ano espetacular, com muita saúde, muita sabedoria, muito conhecimento, muita união, muita família, muita fé, que se você tiver amor e fé, saúde, o resto dá-se um jeito, não é verdade? Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, Kátia. Obrigado, Carla, Edmilson, meu amigo. Tudo bom? Roque, Reiner, João, Conceição, Bárbara, Fabiana, Getúlio. É muita gente. Jardel está aí também. Olha a Carla aí. Rogério. E o rostinho lindo de vocês. Que é isso? Quase que eu esqueço dessa foto. Não. Liga a câmera aí, todo mundo. Vamos lá. Eu fiquei tão emocionado que eu quase esqueço a foto. O principal tem que fazer o marketing, né? Lembrem-se, eu tenho 3 filhos. Não é mole, não. Aí. Sorrisão bonito. Deixa eu ajeitar aqui. Sorrisão lindo de vocês. Se eu sair na foto junto. Gente, muitíssimo obrigado por tudo. Muitíssimo obrigado pelo ano maravilhoso. E tenho certeza absoluta que o ano que vem vai ser mais sensacional ainda. Tá? Eu espero que passe logo essa história de pandemia para o ano que vem eu fazer minha turnê aí e a gente se conhecer pelo Brasil, pessoalmente. Tá? Bom ano a todos. Bom ano, Bruno. Feliz ano novo. Muito obrigado. Valeu, Júnior. Júnior, Renata, Fabiana, Marcos, Luciana, Adriana. Bom ano para todo mundo. Todo mundo aí. A Bárbara com a nenenzinha dela. Que bonitinha. Essa se choca acupuntura na barriga, gente. Essa já é acupunturista de berço. Não, literalmente. Literalmente. A mãe escutava e entrando por ondas mecânicas, o som da minha voz no ouvidinho dela. Ela sabe vários pontos para inscrição, diferenciar síndrome. Vocês estão de bobeira. Tá? Muitíssimo obrigado a todos. Uma excelente passagem de ano. Fiquem... Oi, Lígia, tudo bom? Carol. Fiquem com Deus. Forte abraço.